Oi, bom dia, nono ano, tudo bem? Pessoal, a nossa aula hoje vai ser aula de revisão, nós vamos estar revendo tudo que a gente estudou durante esse bimestre. Nós vamos rever a divisão da arte, diferenciar de novo a arte acadêmica e a vanguarda da arte. Vamos rever os características do impressionismo e pós-impressionismo. Vamos rever todos os autores que nós estudamos, Guanga, Cézanne, Van Gogh, e também vamos rever de novo futurismo e pop art. Eu vou passar um exercício, vocês já sabem, passar o exercício para o caderno, responder e mandar para mim as fotos, tá bom? Beijo, pessoal! Então, pessoal, nós vamos falar agora sobre a nossa revisão bimestral, começando pelas tendências artísticas que nós estudamos, quando a gente estava tendo aula ainda presencial. Nós estudamos duas tendências artísticas, que são as artes acadêmicas. E quando a gente está falando sobre tendência artística, estamos falando sobre as escolas artísticas, sobre as características que cada artista teve para expressar as suas obras. A gente tem a arte acadêmica, que é do século XVII e século XVIII. Essa arte acadêmica, ela segue as regras formais, são técnicas ensinadas dentro da academia de arte, segue um padrão estético de belas artes. Não existe uma liberdade para se imitar a realidade. Tem que se recriar uma beleza idealizada, uma beleza perfeita. E todo acontecimento histórico ou não deve ser expresso de uma forma grandiosa e épica. A arte acadêmica é a arte perfeita que segue a perfeição da vida. Em contraponto, nós vamos ter as vanguardas europeias, e ela vai se iniciar no século XX. Uma das suas principais características é a ruptura com a estética precedente. Em outras palavras, ela não segue essa estética perfeita da arte acadêmica, ela vai ter essa ruptura. Principalmente vai ser um questionamento da sociedade, questionamento sobre a vida, questionamento sobre padrões de beleza. Vai ser um protesto contra a arte conservadora, criação de novos padrões estéticos, uma realidade histórica e social do século que surgia. Dentro dessas vanguardas, a gente vai ter esses movimentos, a gente vai ter o expressionismo, o impressionismo, nós vamos ter o cubismo, vamos ter o pontilhismo. Então, assim, a vanguarda europeia, ela vem ser totalmente contra a arte acadêmica, e principalmente na arte europeia, existe a liberdade de você expressar aquilo que você entende como estética, aquilo que você entende como realidade. Passando, a gente estudou os movimentos, a gente estudou dois movimentos artísticos, a gente estudou o expressionismo e o pós-impressionismo. O movimento impressionismo, ele é do início do século XX. Essa palavra expressionismo surge de um quadro de Monet, que é a expressão do nascer do sol. As características do impressionismo: registrar tonalidade refletida da luz solar em um determinado momento. Em outras palavras, eles estavam preocupados em registrar como seria a tonalidade dependendo do momento que o sol está. De manhã, como é que está o ambiente ou o objeto? No meio-dia, à tarde. Então, assim, esses momentos teriam que ser registrados. Não existe contorno nítido, pois a linha é uma abstração do ser humano e ela vai representar o limite do ser humano. As sombras ela tem que ser luminosas e coloridas, e esse contraste de sombras tem que ser obtido de acordo com a lei de cores complementares. Então, são cores opostas. A sombra ela vai ser criada e ela vai ser exemplificada nesse contraste de cores. Não se é para se misturar as tintas. Uma coisa que os expressionistas têm muito, eles querem trabalhar com tintas puras. Os principais artistas nós vamos ter o Monet, Pierre Auguste, Renoir, Edgar Degas e Manet. Depois do pós-impressionismo, nós vamos ter o pós-impressionismo. O pós-impressionismo ele vai estar quase no mesmo momento que o impressionismo. São alguns
artistas que vão romper com algumas características do impressionismo. E ela vai ser e o pós-impressionismo ele ganha destaque numa exposição a qual nós vamos ter o Paul Gauguin, vamos ter Paul Cézanne e Vincent van Gogh. Então, naquele momento ali, as pessoas ficaram impressionadas pela diferenciação artística deles, e aí que eles vão ir totalmente diferente do impressionismo, por isso que são pós-impressionistas. São artistas que não são apenas pós-impressionistas, mas estão ligados também ao modernismo. A gente vai estudar um pouco mais para frente no decorrer do ano. Então, assim, ele inicia no final do século XIX para o início do século XX, e ao mesmo tempo que nós vamos ter o impressionismo. As características dos pós-impressionistas: uso de cores vivas, e quando a gente estudou os três artistas, nós vimos que a maioria das suas cores predominavam vermelho, laranja, a não ser Van Gogh, que usava as cores mais escuras, mas até determinado momento. O emprego da bidimensionalidade, que é você ter o terreno plano e o terreno vertical. O retrato de temas de vida real. Paul Gauguin vai ser um dos que mais vai retratar a vida real, assim como Vincent van Gogh. A utilização de cores, luzes e texturas. Eles não ficaram só com tintas, eles vão trabalhar a textura, principalmente Van Gogh. Uma visão subjetiva, e aí a gente vai ter os momentos em que cada um deles em que cada artista vai passar pelos seus momentos de conflitos pessoais. Então, a visão subjetiva da vida eles vão estar colocando em suas obras. Uso de técnica pontilhista. Tanto que George Seurat, ele vai ser o pai do pontilhismo, ele vai ser um dos que vai surgir com o pontilhismo, ele que vai começar a se trabalhar. Van Gogh também vai trabalhar, a maioria desses artistas vão trabalhar o pontilismo. A experimentação da força da imagem, o contorno de segurança da liberdade da cor. Gente, fica uma das principais características de pós-impressionismo e impressionismo. A principal diferença entre elas é, enquanto o impressionismo ele sem contorno nítido, pois a linha é uma abstração do ser humano, o pós-impressionismo ele já vai ter o contorno, porque o contorno vai ser a segurança e a liberdade da cor. Então, assim, uma diferenciação entre impressionismo e pós-impressionismo vai ser isso. Impressionismo, ele não tem contorno, porque o contorno é uma linha abstrata do ser humano. Já o pós-impressionismo, ele vai ter o contorno, porque o contorno é uma segurança da sua liberdade de expressar a sua cor daquele momento. Os principais artistas pós-impressionistas que nós já estudamos: Paul Cézanne, que nas suas características vai ser a luz, os seus quadros são luzes e cores, as formas geométricas, a característica marcante de movimento cubista. Ele vai estar dentro do cubismo. Ele vai trabalhar muito com a paisagem, retratos e natureza, principalmente quadro deles. Ele tem... A maioria deles vai pintar quadro de si mesmo. Paul Cézanne vai pintar muito sobre ele mesmo e natureza morta. Ele vai ser considerado o pai da arte moderna, porque ele vai ser um dos que mais vai se destacar no impressionista. As suas obras vão ser tão marcantes que ele é considerado o pai da arte moderna. Temos Paul Gauguin, que vai estar em fazer cores, a emoções, a imaginação, uma ruptura com o impressionista. E do ponto de vista casual, ele vai retratar também muito por lugares por onde ele passou, sobre o seu cotidiano, a sua vida. Vincent van Gogh também, que ele chegou a um ponto da sua vida artística tão impressionante que ele vai criar ele vai ter uma estética própria de construção, vai trabalhar com a iluminação, a luminosa, luminosos mesmo, com as cores mais claras. Ele vai usar cores claras para criar o efeito de luminosos nos seus quadros. Quase que não sai essa palavra, não quer sair.
A presença de movimento, os quadros de Van Gogh ele dá essa sensação de que se você olhar muito tempo, parece que está se movimentando. Ele vai pintar muito sobre a dor, a natureza, o homem, a si mesmo. E quando ele pinta a si mesmo, ele está querendo representar sobre a mudança que há dentro de si. Ele vai dar uma nova interpretação das cores e da forma e vai levar as pessoas a terem uma nova interpretação das cores. Falamos nesse bimestre sobre o futurismo op art e pop art, não esquecendo que o futurismo é uma arte vanguarda. Ele começou na Itália em 1906 com com um manifesto futurístico produzido por Filippo Tommaso. E uma das coisas que o futurismo vai trabalhar vai ser a velocidade abstrata, aquelas obras que são de movimentos, que você olha, parece que está se movimentando, que está baseado tudo no aspecto mecânico, formas geométricas. Dentro do futurismo, nós vamos ter o op art, que vai simbolizar um mundo precário e instável, e tudo isso vai estar sendo influenciado pela psicologia e pela física, o estudo da psicologia, o estudo da física em relação à ótica. As suas principais características desse movimento é a ilusão ótica, a impressão de movimento e a cores criando uma ilusão. Nós vamos ter também o pop art, que vai estar mais voltado no mundo publicitário e vai ser uma crítica ao consumismo. As suas características, uma delas é a linguagem figurativa, o hiperreal, você ter objetos em tamanhos enormes, novas técnicas e uso de novas coisas. Aí a gente vai ter as tintas acrílicas, as tintas fluorescentes. E muitas dessas obras artísticas vai ter imagens de famosos, retratos de famosos misturado na divisão de como uma crítica à vida dos artistas, que pro mundo do pop art, a vida dos artistas é uma vida vazia, então não tem muito simbolismo. E agora vocês vão estar fazendo os exercícios. Vocês já conhecem, já sabem. O exercício é para copiar no caderno todas essas perguntas e responder e mandar para mim. No número 14 são 2 desenhos. Um desenho que você vai seguir as características do impressionismo e um desenho seguindo a característica do pop art. Então, pessoal, beijos, estou com saudade, não vejo a hora desse confinamento acabar e a gente possa ter aulas pessoais junto no colégio. Beijinhos.